Olá pessoal da Geometria Analítica. A videoaula anterior foi dedicada ao estudo de subespaços vetoriais de Rn. A videoaula de hoje responderá a seguinte questão: qual é o menor subconjunto de um subespaço capaz de descrever todo o subespaço? Estou falando do conceito de base. É este o objetivo da videoaula de hoje, onde você deve ficar atento a duas expressões que constantemente nós vamos utilizar: subespaço gerado de um subconjunto e dependência linear de subconjuntos de Rn. É este o objetivo deste vídeo. Um bom estudo a você. Vamos adiante então. Muito bem, pessoal. Na videoaula anterior estudamos o conceito de subespaço vetorial. Nesta videoaula, quero responder a seguinte questão: qual é o menor conjunto desses subespaços capaz de descrevê-los completamente? Estou falando do conceito de base. Para entender o que é uma base de um subespaço, precisamos entender duas nomenclaturas. Primeiro, o que significa dizer que um subespaço é gerado por um conjunto de vetores de Rn. Em segundo lugar, compreender quando certo subconjunto de Rn é linearmente dependente ou independente. Quero iniciar investigando então a primeira questão: o que significa um subespaço gerado por um certo subconjunto de Rn? E aqui já cabe algumas observações. Primeiro, que dentro desse conjunto beta eu tenho R vetores. Esta quantidade R de vetores não tem nenhuma relação com este N, que é a dimensão do espaço onde nós estamos. Eu posso estar em R4 e estar falando de um conjunto de 10 vetores ou mais. Outra coisa, não estamos preocupados aqui com a natureza desses vetores presentes em beta. Podem ser todos vetores distintos, podem ter vetores repetidos e pode até ter o vetor nulo aqui dentro. Enfim, beta é um subconjunto qualquer de Rn. Muito bem, para este subconjunto arbitrário de Rn, eu vou usar essa notação aqui: colchete de beta. Colchete de beta é o conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis e imagináveis desses R vetores fixados, onde x1 até xr, portanto, são escalares reais que variam livremente. Por exemplo, se eu pegar todos esses R escalares iguais a zero, este somatório dará o vetor nulo. Então, em particular, o vetor nulo faz parte do colchete de beta. Então, cada vez que usarmos essa notação, colchete de beta, estamos falando de um conjunto de todas as combinações lineares envolvendo os vetores deste conjunto. E o objetivo aqui é mostrar que o colchete de beta, na verdade, é um subespaço vetorial de Rn. Trata-se de uma ótima oportunidade para recordar a videoaula anterior, onde tratamos a questão de subespaço. Mostrar que o colchete de beta é um subespaço significa checar estas três propriedades para ele: que o colchete de beta contém a origem, que ele é fechado em relação à soma de vetores e é fechado em relação a produto de vetor por escalar. Cumprindo-se então essas três propriedades, está verificado que o colchete de beta, qualquer que seja o beta, é um subespaço vetorial de Rn. E eu proponho como exercício a tarefa de fazer essa verificação. Passo então a questão de investigar a dependência linear de subconjuntos de Rn. Por exemplo, um subconjunto como este. Queremos saber se é Li ou é LD este subconjunto. Primeiro passo desta análise,
consiste em tomar uma combinação linear destes vetores e impor que esta combinação linear é igual a zero. Então, estes escalares de x1 até xr que aqui aparecem são reais. E já notamos de imediato que quando estes escalares são nulos, nós teremos, em particular, uma solução desta equação. E investigar se este subconjunto LI ou LD consiste exatamente em saber se esta solução trivial é única ou não. Por exemplo, quando essa solução for única, este subconjunto é chamado de linearmente independente. Mas quando esta solução trivial não for a única solução desta equação, então este é um conjunto linearmente dependente em Rn. A título de exemplo, quero decidir se este subconjunto de Rn é Li ou LD. Primeiro estamos falando de um subconjunto de Rn com n vetores. Quem é este subconjunto? Recordo então que o vetor EK é aquele que tem zero em todas as suas coordenadas, exceto na késima coordenada, cuja entrada é sempre 1. Então, para saber se este subconjunto L e LD, lanço mão de uma combinação linear deles e imponho que essa combinação é zero. E a partir desta equação, precisamos investigar as possíveis soluções para estes escalares de x1 até xn. Mas vamos notar, em primeiro lugar, que o produto do escalar xk pelo vetor EK é, como sabemos, este vetor aqui, onde o xk vai entrar justamente na késima coordenada de EK. De modo, então, que essas operações aqui no primeiro membro, produto escalar e soma, nos conduzem a esta equação aqui. Portanto, agora fica fácil concluirmos que esta equação só pode ocorrer se e somente se todos os escalares são nulos. Acabamos de mostrar, então, que este conjunto, de fato, é Li, porque a única solução desta combinação linear, dando vetor nulo, é a solução trivial. Agora sim, então, estamos em condições de compreender o conceito de base de um subespaço vetorial. Dado S subespaço de Rn e dado um subconjunto de S, decidir quando que beta é uma base para o subespaço vetorial S. E a primeira condição requerida para beta para este fim é que ele seja linearmente independente. E a segunda condição, que o subespaço vetorial gerado por beta, ou o cochete de beta, seja igual a S. Para uma boa compreensão deste conceito de base, essa condição 2 da definição merece um pouco mais de cuidado. Primeiramente, estamos falando aqui de uma igualdade de conjuntos. Cochete de beta é um conjunto, S também. E mostrar igualdade de conjunto significa mostrar que um está contido no outro. No entanto, observemos o seguinte: como S é subespaço, o cochete de beta é subconjunto de S. Aliás, deixo isso como exercício, mostrar que essa inclusão sempre é verdadeira a partir desta inclusão. Então, na prática, não precisamos nos ocupar de mostrar que o cochete de beta está contido em S, porque isto será sempre verdade para nós. O que precisamos fazer é provar a inclusão oposta, pegar qualquer elemento de S e mostrar que este elemento pode ser escrito como combinação linear dos elementos de beta. Em resumo, a fim de que beta seja uma base do subespaço S, em primeiro lugar precisa-se checar que beta de fato é um subconjunto de S. Encontrar um candidato à base dentro de S. Em segundo, mostrar que este conjunto de fato é linearmente independente
E terceiro, mostrar que S como conjunto está contido no colchete de beta. Na verdade, aqui precisamos de igualdade, mas como isto sempre é verdade nesse contexto, só precisamos nos preocupar com este lado da inclusão. Uma vez provado que beta é uma base de S, nós dizemos que este subespaço de Rn possui dimensão R, justamente porque a base dele possui R vetores. Então, a quantidade de vetores da base do subespaço é o que determina a dimensão dele. Por exemplo, este subconjunto de Rn constitui uma base dele, porque primeiro subconjunto, segundo o que nós já mostramos antes, que ele é Li. Terceiro, que dado qualquer vetor de Rn, este vetor se escreve como combinação linear daqueles vetores. E isso daqui mostra aquela inclusão que eu disse para vocês, porque o Rn está contido no colchete deste conjunto. Portanto, aqui está checada as três condições da definição de base. É um subconjunto, Li e qualquer vetor de Rn está no colchete do conjunto. Portanto, esta é a base que desempenha neste contexto o mesmo papel que a base IJK desempenha em R3. Sendo base canônica, significa, em particular, que cada vetor tem norma 1 e são 2 a 2 perpendiculares segundo o produto interno canônico definido para Rn que já conhecemos. E para encerrar o vídeo, trago este exemplo de um subconjunto de R4. O conjunto de todas as 4 uplas de reais, tal que a segunda delas é o dobro da primeira menos a quarta. Quero saber se este subconjunto de R4 é um subespaço. Segundo, se for subespaço, quem será uma base para ele? Vamos então à resolução do exemplo. Em primeiro lugar, eu identifico o S como sendo este subconjunto de R4, onde simplesmente reescrevi a condição restritiva que define o S de uma outra maneira. Agora, olhando para esta equação, é fácil identificá-la como sendo um hiperplano de R4 passando pela origem com este vetor normal. Mas já sabemos que hiperplanos de R4 que contenham a origem são exemplo de subespaços. Portanto, está mostrado que S é um subespaço de R4. Agora precisamos buscar uma base para este subespaço. E aqui eu chamo a atenção porque trata-se de um ponto de grande dificuldade que os alunos apresentam na resolução de exercícios. Como encontrar uma base para este subespaço. Isto é obtido identificando-se um elemento qualquer de S. Lanço mão deste elemento. Noto que a condição restritiva que define S me permite escrever a segunda coordenada desse vetor desta forma. No passo seguinte, eu vou quebrar este vetor aqui numa soma de 3 outros vetores, onde o primeiro vetor só terá a coordenada x1, o segundo só terá a coordenada x3 e o terceiro só terá a coordenada x4. Reescrevendo então desta maneira. Agora, x1, x3 e x4 são escalares que podem sair destes vetores conforme o produto escalar que aprendemos. De maneira, então, que o vetor original pode ser escrito assim, como uma combinação linear destes 3 vetores. Sugiro que se compreenda muito bem esta parte da resolução do exemplo para que possa ser repetida em outros exercícios semelhantes a este, onde identifiquei um vetor qualquer de S como sendo aquele que pode ser decomposto na soma desses 3 vetores. Olhando para esses vetores, automaticamente o candidato à base para S é este conjunto aqui. Note em primeiro lugar que realmente beta está contido em S. Esse primeiro vetor, por exemplo.
é o elemento de S, porque a segunda coordenada do vetor, que é 2, é o dobro da primeira menos a quarta, identificando este vetor como sendo um vetor de S. Em segundo lugar, devemos mostrar que beta é LI. Como é que mostramos que beta é LI? Lançamos mão de uma combinação desses três vetores, por exemplo, como essa daqui. Impõe que essa combinação é zero, e a partir daí fica fácil mostrar que os escalares aqui só podem ser iguais a zero, provando que beta é LI. Em terceiro lugar, esta igualdade nos mostra que qualquer vetor de S é combinação linear dos vetores deste conjunto, ou seja, aquela inclusão que nós tratamos lá na definição de base, de que o subespaço S deve estar contido no cochete de beta se verifica, uma vez que este elemento à esquerda desta igualdade é um elemento qualquer de S, enquanto que este à direita é um elemento do cochete de beta, mostrando desta maneira que S está contido no subespaço gerado por beta. Portanto, está verificado todas as três condições para que beta seja realmente uma base de S. Note que em beta nós temos três vetores, mostrando que S tem dimensão 3 dentro de R4. E de fato isso é esperado, porque S é um hiperplano de R4. E todo hiperplano de R4 tem dimensão 3, conforme nós já sabemos. Chego aqui ao final do vídeo, onde eu procurei tratar com muito cuidado o conceito de base de subespaços vetoriais de Rn. É isso aí, minha gente. Com dedicação é possível aprender. Bom estudo a você e até o próximo vídeo.